Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom com vocês? Então, vamos lá para mais uma aula de sociologia, certo? E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o estudo da cultura. Vamos lá então. Pois bem, para a gente falar sobre a cultura e sobre o estudo da cultura, a gente tem que ver os primeiros antropólogos. E um deles que eu destaco aqui é o Edward Taylor. Por que o Edward Taylor, né? A gente se pergunta. Porque o Edward Taylor ele foi um dos primeiros antropólogos a falar sobre a cultura, ou sobre estudar a cultura, né? E quando ele vai estudar as culturas, quando ele se torna um antropólogo, né? E ele vai estudar as outras culturas, ele não faz como os antropólogos atuais fazem, que é ir ao campo ou ir ao local ao qual você vai pesquisar e você vai pegar os dados desse lugar, né? O Taylor e os antropólogos da sua época, eles pesquisavam outras culturas a partir de descrições já feitas por eles, ou apanhados de descrições. Significa então que eles liam livros sobre outras culturas, apanhados de textos sobre outras culturas, e eles iam montando a partir desses trechos de textos o que era a cultura dos outros, entendeu? A partir da visão da sociedade dele. E quando ele começou a fazer isso principalmente, essa análise que ele fez principalmente por causa da concepção da teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, que falava sobre uma evolução, né? Que essa evolução seria do menos apto para o mais apto, correto? E que o mais apto perduraria. E quando ele coloca isso para dentro da estrutura da cultura, ou do estudo da cultura, ele coloca meio que um darwinismo social e ele associa que todas as sociedades vão percorrer uma única linha de evolução e os mais aptos vão evoluir, ou as sociedades mais aptas vão evoluir, e as sociedades menos aptas vão acabar se destruindo ou se desfazendo e deixando de existir. Só que todas as sociedades vão percorrer pelo mesmo caminho de evolução. E isso acontece porque daí, quando ele começa a descrever sobre isso, vai ser uma visão etnocêntrica. Significa que, por causa dessa única linha que ele fala que vai ter de evolução, e ele vendo da sociedade dele, da cultura dele, as outras sociedades ou as demais sociedades, ele vai falar que a sociedade dele é a mais evoluída e que as outras sociedades são menos evoluídas. Por isso vai ser uma visão etnocêntrica da cultura, ou um etnocentrismo cultural. E quando a gente lê alguns descritos de Edward Taylor sobre as outras culturas, ou as culturas primitivas, como ele colocava, ele não falava só sobre as culturas, ele julgava a cultura dessas sociedades. E falava que eles eram menos civilizados, por isso o nome de primitivos, né? Ele colocava o nome de primitivos. Porque se você é primitivo, você está desassociando ele com essa sua concepção cultural, entendeu? E falando que ele está lá para trás, enquanto você tem um grau social e cultural elevado, compreende? Então significa que o Taylor ele tinha essa visão etnocêntrica. E isso é muito esquisito de falar, mas a gente tem essa mesma concepção etnocêntrica até hoje. Veja só vocês. Por mais que a gente tenha evoluído, que a maioria das nossas sociedades atuais elas compartilhem muita informação, existem concepções culturais
as quais cada sociedade vai ter a sua. E quando a gente olha para esses traços culturais de outras sociedades, a gente fica meio que espantado, porque é essa concepção etnocêntrica que a gente tem da nossa cultura, de falar que a nossa cultura é melhor, de que o que a gente faz é melhor, e a gente percebe isso em toda evolução social. Quando a gente fala da escravatura, por exemplo, que aconteceu no mundo inteiro, foi isso. Foi essa concepção etnocêntrica também, de enxergar no outro um ser primitivo, enxergar no negro apenas um objeto de trabalho e não um ser pensante, enxergar no negro um homem e uma mulher sem alma, que só prestam para trabalhar, que podem ser escravizados, que podem ser chicoteados até a morte, açoitados até a morte. Compreendem? Então, isso é o etnocentrismo dentro da nossa sociedade hoje e que a gente perdura isso ainda, né? Quando a gente observa os outros, mas também quando a gente observa outros grupos para perto da gente. Não é só o distante, vamos dizer assim, a sociedade distante, a cultura distante de nós, que nós temos uma visão etnocêntrica sobre ele. Até mesmo os grupos sociais que estão perto da gente, nós temos essa visão etnocêntrica. Quando a gente fala sobre os grupos que trabalham o feminismo, os grupos que trabalham o movimento negro, os grupos que trabalham o movimento LGBTQ+, todos esses grupos, quando algumas pessoas olham para esses movimentos culturais e sociais dentro da nossa sociedade, olham e observam eles com um olhar de com essa visão etnocêntrica cultural, julgando, falando que ele é menor porque ele não está no mesmo patamar que você. Então é isso. As primeiras visões culturais dos antropólogos da época eram feitas por descritos já feitos das outras sociedades. Esses antropólogos não foram até essas sociedades para observar a cultura dessas sociedades. Eles apenas descrevem aquilo que eles viram nos textos. E descrevendo o que eles viram nos textos, ao invés deles exaltarem ou tentarem interpretar a cultura do outro, eles vão julgar a cultura do outro e falar que a cultura e a sociedade do outro são primitivas, porque eles não estão no mesmo grau de evolução da sociedade europeia naquele momento. Veja só vocês. É isso. Os primeiros descritos de cultura é isso. É essa visão etnocêntrica, é um darwinismo social puro, intrínseco ali, dentro dessas visões culturais, a qual nós julgamos a cultura do outro. E assim a gente julga o outro e menospreza o outro. E consegue afastar o outro da gente. É o que a gente pode ver aqui nessa imagem que eu coloquei no slide, né? Onde tem várias peças brancas de xadrez observando com cara de julgamento para a única peça negra que existe ali no tabuleiro. Porque ele é o diferente. Ele é o diferente. Ele é o menor que tem. Ele é de outra coloração. E ele está em menor número. Ele é totalmente diferente dos outros. Os outros também têm um grau de igualdade entre eles. Têm as mesmas formas. Mas eles compartilham de uma mesma característica. Vejam só vocês. São todos brancos. Certo? Vamos para o próximo slide. Então, chegando a outro autor da antropologia, a gente vai chegar no Franz Boas. Por que o Franz Boas ele é tão interessante para nós também quando nós falamos sobre a antropologia? Porque o Franz Boas, diferente do Edward Taylor, ele vai construir uma teoria que vai ser a principal reação ao evolucionismo, que vai ser denominado método comparativo. E nesse método comparativo que o Boas vai construir, ele fala que para a gente analisar a cultura das sociedades, a gente tem que colocar duas etapas aí. A primeira delas seria a reconstrução da história de povos ou regiões particulares.
E a segunda, a comparação da vida social de diferentes povos cujo desenvolvimento segue as mesmas leis. Significa então que todos nós, se a gente for analisar, as leis elas são adquiridas para todos. E todas as sociedades, se a gente for analisar, quase todas as sociedades têm quase os mesmos requisitos de leis, se a gente for analisar, certo? Só que para a gente falar sobre a cultura dessas sociedades, a gente tem que fazer uma reconstrução histórica desses povos. Então, significa que o Boas, ele vai afirmar que diferente do nosso amigo o Edward Taylor, ele vai afirmar que não existe apenas uma linha cultural, mas que existem muitas linhas culturais e sociais. E que, vamos dizer assim, não existe sociedade mais avançada ou menos avançada, né? Ou atrasados. Significa que todas as sociedades, cada uma delas, percorreu um tipo de linha social e cultural. É o que a gente vê aqui na imagem que eu coloquei para nós, onde existe uma moça que está de biquíni, certo? Está indo para a praia, e uma moça muçulmana. E veja só o pensamento que cada uma delas tem sobre a concepção do que é uma sociedade machista, né? A moça que está indo para a praia, ela pensa da menina que está toda coberta pela burca, tudo coberto, menos os olhos. O que é uma cultura machista, cruel e dominadora. Enquanto a menina que está de burca olha para outra menina que está de biquíni e pensa tudo descoberto, menos os olhos. O que é uma cultura machista, cruel e dominadora. Significa o que então? Que são duas sociedades totalmente distantes uma da outra, certo? Só que se você for fazer reconstrução social de cada uma delas e uma reconstrução cultural, você vai perceber que nas duas existe a concepção do machismo, mas que essa concepção do machismo, por causa da concepção cultural e estrutural, ela vai se dar de maneiras diferentes, compreende? Enquanto no Oriente as mulheres elas ficam todas cobertas e só deixam seus olhos à mostra para esconderem a sua beleza, para que os homens, né, fiquem aflorados só com a beleza dos olhos das mulheres. Aqui no Brasil é diferente. Isso é uma reconstrução do Brasil. Aqui no Brasil é diferente. Aqui as mulheres mostram os seus corpos. Entende? Mostram os seus corpos. E isso é uma estrutura também machista. Porque os homens eles gostam de ver isso. Eles mexem com as mulheres que estão com seus corpos à mostra. Enquanto lá eles também mexem com as mulheres que estão com seus olhos descobertos. Vejam só. São duas sociedades totalmente diferentes ou distantes, certo? Com concepções culturais tão distantes, mas que mesmo assim se interligam, tem um ligamento entre elas. Só que as linhas que foram tomadas culturalmente e estruturalmente pelas sociedades foram diferentes. E não tem como a gente julgar essa sociedade pelo que a nossa sociedade é. Nós não podemos julgar eles por causa dessas multilinhas culturais. Porque se a gente julga a cultura do outro, a gente está falando que é apenas uma linha cultural, ou que a sua linha cultural está certa. E você mata todas as outras linhas culturais. Compreende? Então o que Franz Boas ele colocava para nós é que vai existir um multiculturalismo. E que nós temos que respeitar esses multiculturalismos, entendeu? A gente tem que respeitar ele. Porque ele faz parte da estrutura social. Porque cada sociedade vai ter a sua cultura. Entende? Quando a gente pega aqui a nossa cultura, quando existem os mortos, quando pessoas morrem,
o que a gente faz aqui? A gente vela os nossos mortos e depois a gente enterra os nossos mortos. Mas olha as concepções que a gente utiliza. A gente vela o morto. A gente fica lá, fica um dia inteiro, uma noite inteira com o corpo lá. As pessoas vão ver esse corpo. E por que existe essa concepção? Para a gente ver que a pessoa está morta mesmo, que a pessoa morreu. Velar o corpo é isso. É você saber que a pessoa está morta, você ir até lá e ver o corpo morto da pessoa. Isso é uma concepção cultural nossa. E a gente depois enterra o corpo. Tá, mas será que a gente enterra mesmo? Ou será que a gente enfia o caixão dentro de uma caixa de cimento e a gente fala que está enterrando esse corpo? Olha só, é uma percepção cultural nossa. E a gente fala que a gente está enterrando o corpo. Só que a gente não está enterrando corpo nenhum. Enterrar é a gente colocar debaixo da terra. Aonde que a gente está enterrando? E agora existe uma outra concepção, que é uma concepção indígena. Vamos pegar aqui os Krahô, que é um grupo indígena brasileiro, né? Os Krahô, no momento, vamos dizer assim, de velar os corpos mortos, eles alimentam os corpos mortos. Porque para eles é um rito de passagem do corpo morto, ou do espírito do corpo morto, para ele fazer parte da sociedade dos espíritos Krahô. Porque quando eles alimentam esse corpo morto, eles estão nutrindo o espírito desse corpo morto para ele poder fazer a corrida de tora, espiritualmente falando, para depois eles enterrarem esse corpo. E eles vão enterrar esse corpo, não vai ser perto da tribo deles, não, vai ser longe da tribo deles. Porque quando alguém morre na tribo Krahô, significa que ele se desliga da tribo. E significa que todos os familiares e todas as pessoas da tribo não podem mais ter contato com o espírito da pessoa que foi morta ou com o corpo da pessoa que foi morta. Olha só, enquanto nós temos cemitérios e vamos até o cemitério para visitar os nossos mortos. É a mesma concepção de enterrar, de velar, mas as concepções culturais ou as linhas ou esse multiculturalismo, ele é totalmente diferente. O que a gente faz? Porque é cultural. Cada um faz uma coisa, cada um aprendeu uma coisa. Então é isso. Franz Boas vai falar que a cultura não é uma linha só, não é etnocêntrica, não é o mais evoluído e o menos evoluído, ou o mais avançado e o mais atrasado. Ele vai falar, gente, são multilinhas, multiculturalismo. Cada sociedade, cada grupo vai ter determinada evolução cultural e determinada evolução social. E isso não significa que ele vai ser mais atrasado ou mais avançado, porque a sua cultura e a sua estrutura social estão pré-estabelecidas ali para cada grupo. E isso não vai identificar eles sendo mais ou menos avançados. Entende? Essas são as interpretações. É a mesma coisa se a gente pega descritos indígenas e eles falam sobre o Deus Sol, sobre um demônio que está debaixo da terra, que é o ouro, e que ele fala que as pessoas quando entram em contato com esse demônio chamado ouro, que é uma pedra, né, as pessoas elas ficam enlouquecidas e matam umas às outras por causa disso. Isso são concepções culturais, enquanto para nós o ouro ele é tudo, entendeu? Porque ele gera riqueza. São concepções culturais diferentes. O que é riqueza para mim não é riqueza para o outro ou para outra sociedade, porque são multilinhas, certo? Bom, vamos para o último, mas não menos importante antropólogo, que seria o Geertz. O Geertz ele vai se atentar muito a falar sobre a cultura e descrever a cultura, porque ele vai observar um fator muito interessante.
que todos nós adquirimos cultura. Mas ele vai falar que a cultura, acima de tudo, é um conjunto de mecanismos de controle, certo? Significa então que quando a gente nasce, a cultura ela vai nos moldar como sujeitos. A cultura ela nos controla, ela vai ditar pra gente o que a gente deve ou não fazer. A cultura vai falar pra gente nos finais de semana sair ou fazer feijoada ou fazer macarronada, entendeu? A cultura vai te ensinar que nos finais de semana você pode fazer aquele empadão gostoso para sua família ou aquele bolo de chocolate. A cultura vai te ensinar a falar, vai te ensinar a andar, vai falar quando você deve parar de andar, quando você deve parar de falar. A cultura para o Goethe era isso. Era um conjunto de mecanismos de controle. E ele falava que um dos mais significativos fatos sobre nós pode ser finalmente a constatação de que todos nascemos com equipamento para viver 1000 vidas, mas terminamos no fim tendo vivido uma só. Em outras palavras, a criança está apta, ao nascer, a ser socializada em qualquer cultura existente. Esta amplitude de possibilidades, entretanto, será limitada pelo contexto real e específico aonde de fato ela cresce. Significa então que, dependendo de onde você nasceu, as suas concepções culturais vão ser totalmente diferentes. Todos nós nascemos no Brasil, tá? Mas em que região do Brasil? Em Curitiba, no Paraná? Tá. Foi na região metropolitana? Foi em Colombo? Foi em uma comunidade carente de Colombo? Ou você nasceu em Santa Felicidade? Tudo isso molda a concepção cultural de quem você é. É a mesma coisa quando a gente fala de Rio de Janeiro e São Paulo. Será que alguém que vive na Zona Sul, ou que nasceu na Zona Sul, vai ter a mesma concepção cultural de quem nasceu na Zona Norte de São Paulo? Será que é a mesma coisa? Será que são as mesmas visões? Então tudo isso é muito significativo pra gente, quando a gente fala de grupos sociais e de sociedades em geral. Entende? É muito complexo isso. Porque dependendo de quem você é, né? Ou de quem foram as pessoas que te criaram, aonde você foi criado, aonde você nasceu, isso tudo vai moldar você nesse mecanismo de controle, correto? E assim, acreditando como Max Weber que o homem é um animal amarrado a teia de significados que ele mesmo teceu, assuma a cultura como sendo essas teias e a sua análise, portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa à procura dos significados. O que Geertz estava tentando falar aí é que para o Geertz a cultura é como uma teia de aranha. E que nessa teia de aranha nós damos significados às coisas. Porque a cultura é uma ciência interpretativa, a procura de significados. Nós damos significados às coisas por causa da nossa concepção cultural. É a imagem aí que a gente tá vendo aí da teia de aranha, com várias gotículazinhas. Digamos que você está ali no centro dessa teia e que todas, vamos dizer assim, esses fios dessas teias são todas as concepções culturais que você tem e que todas essas bolinhas da água são significados que você dá a cada coisa que você conhece. Por isso, cada um de nós carrega, segundo Geertz, essa teia de significados. O que a gente tenta procurar os significados das coisas, ou tenta colocar significado para as coisas. Veja só vocês. E a gente se interliga com outras teias, que são as outras pessoas. Por isso que os grupos sociais eles são formados.
Porque as pessoas elas compartilham cultura, nós compartilhamos cultura o tempo todo. E nós procuramos os significados dessas culturas. E quando nós compartilhamos a nossa cultura com o outro, e ele dá o mesmo significado para a nossa cultura, a gente se une com o outro. É por isso que a gente faz amizade. É por isso que algumas sociedades dão tão certo. Entendeu? Porque eles são mecanismos de controle, sim. Mas que a gente dá significado para esses mecanismos de controle. Por que para um jovem negro periférico, a mãe dele sempre vai falar: se vê a polícia, não corre não, hein? Olha o que isso, só o que essas palavras têm de significado cultural para um jovem negro periférico. Se tu vê a polícia, não corre não. Porque ele sabe, a mãe dele sabe, porque a mãe dele já vivenciou desse mecanismo de controle. E ela alerta o filho dela para que ele interprete e procure significado nessa concepção que ela está falando. Porque se ele corre da polícia, ele é bandido. Principalmente porque ele é negro. Porque foi construído na teia de significados da maioria dos policiais que o sujeito que é negro, ele é um potencial criminoso. E daí a gente volta lá pro Edward Taylor. Etnocentrismo cultural. O etnocentrismo cultural ainda assim monta a nossa teia de significados. Porque na formação dos policiais é sempre colocado que o jovem negro periférico ele é um potencial criminoso. Isso se dá significado. E é por isso que o jovem negro periférico, quando vê um policial, ele não corre. É por isso que quando um jovem negro periférico ele vê um policial e é abordado pelo policial, ele faz tudo que o policial manda. Porque foram significados que ele deu para o policial. Quando um jovem negro periférico xinga a polícia, é porque ele sabe o que a polícia faz com ele e o que a polícia faz com as pessoas que se assemelham à mesma estrutura de significados ou com a mesma teia de significados que ele tem. Vejam só vocês. Então a teia de significados ela está em tudo, ela está presente em nós. Se eu pudesse dar um exemplo aqui, é como se quando nós andássemos na rua, nós tivéssemos uma teia atrás de nós. Uma super teia atrás de nós. Com todos esses significados, com todas essas gotículas de água. E quando a gente conversa com os outros, as nossas teias vão se interligando. Quando a gente tem a mesma concepção desses significados nessas nossas teias. Então significa que essas nossas teias iriam se interligar. Só que, quando a gente começa a conversar e os significados eles não são os mesmos, ao invés dessas teias elas se grudarem, a minha e a sua, elas vão se separar, se distanciar. A gente vê a mesma coisa, mas o significado que a gente dá é diferente. Entendeu? É a mesma coisa quando a gente olha para um telefone celular, um smartphone. Para nós mais jovens, né, e que lidamos com a tecnologia, o nosso mundo, o nosso universo está na palma das nossas mãos com o smartphone. Mas vai falar com o seu avô ou com a sua avó de 70 anos sobre o smartphone e fala para eles que a sua vida está na palma da sua mão. Porque é real isso. A sua vida está dentro de um smartphone. Agora pergunta pro seu avô e pra sua avó onde que estão as fotos que eles tiraram. Com certeza deve estar dentro de uma gaveta e um álbum de fotos. A vida deles não está dentro de um smartphone. É outro significado. Eles dão outro significado para a concepção de vida e de informação. Eles não têm informação pelo smartphone, eles pegam informação pelo rádio e pela TV e pelo jornal. Então, são as mesmas concepções, são as mesmas perguntas.
mas os significados, as respostas são totalmente diferentes. É isso que Goethe dizia. Então significa que temos multilinhas, diversas culturas. A gente pode observar essas culturas e dar determinados e vários significados. Só que a gente não pode julgar o significado do outro. Porque o outro nasceu em determinado lugar, teve determinados mecanismos de controle ou determinados acessos à cultura que você não teve. E por isso a interpretação do mundo dele é diferente do seu, ou o significado que ele dá para o mundo é diferente do seu. Mas ele também tem uma visão sobre o mundo que é diferente da sua, porque todos nós temos. E para não sermos etnocêntricos, a gente tem que respeitar as visões subjetivas do significado do outro que ele dá para a cultura dele e para a vida dele. Veja só que interessante. Isso um outro antropólogo vai falar, que são os antropólogos atuais aí, da atualidade, que eles vão falar sobre conhecimento, sobre esse significado do conhecimento. E eles vão falar que o significado de um cientista ele é tão válido quanto de um marceneiro. Porque o cientista ele sabe todos os termos técnicos, ele sabe o nome das coisas, ele está no seu laboratório, está fazendo, está pesquisando. E o cara que é marceneiro, ele também tem o laboratório dele. Ele sabe o jeito certo de pegar no serrote, ele sabe como que ele deve cortar determinado tipo de madeira para construir determinado objeto. E é um conhecimento tão válido quanto o conhecimento científico do cara que está dentro de um laboratório. Porque são significados. Porque nós precisamos de ambos. E o conhecimento dos dois dá um significado porque a gente conhece também. Olha só que interessante, né? Então é assim que a gente termina a aula de hoje, gente, sobre cultura. Tá certo? Então, só para a gente lembrar aqui o que a gente aprendeu hoje, a gente aprendeu que o nascimento da antropologia se deu primeiramente com os antropólogos que utilizavam do etnocentrismo. Significa que eles olhavam as outras culturas e viam essas culturas como menores, porque eles utilizavam o darwinismo dentro da antropologia. Significa que eles colocavam apenas uma única linha, que era o etnocentrismo, de grau de evolução. E eles falavam que eles estavam no topo desse grau de evolução e as outras sociedades e as culturas das outras sociedades estavam ainda evoluindo e iriam passar pelos mesmos graus de evolução que a sociedade atual deles passou, correto? A gente enxergou também que existiu o multiculturalismo, que foi uma das principais teses para derrubar o etnocentrismo, cultural. Que o multiculturalismo colocava que não existia apenas uma linha de evolução social e cultural das sociedades, mas que existiam diversas linhas e que cada sociedade iria percorrer essas linhas culturais, correto? E que cada sociedade, tanto uma distante da outra, elas poderiam ter ligações culturais, mas essas ligações culturais iriam ser distantes. Porque daí a gente chega na teia de significados que cada concepção cultural vai ter um significado para cada pessoa, mesmo sendo o mesmo ponto cultural, ou a mesma concepção cultural, ou o mesmo objeto. Correto? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui, certo? Aquele recadinho de sempre, continuem em casa, tá? Quem puder, continuem em casa, lavem bem as suas mãos e estudem, certo? Um abraço para todos e tenham um ótimo dia, certo? Tchau, tchau.